Hoje falaremos sobre Gideão em Juízes capítulo 6, uma história que nos ensina a vencer nossos medos. O medo é uma experiência comum a todos nós. Um dia desses vi uma lista das fobias mais comuns. Ali estavam as mais populares: aracnofobia, medo de aranha; ofidiofobia, medo de cobra; courofobia, medo de palhaço. Mas havia algumas fobias bem estranhas, como octofobia, medo do número 8. Eu nem sei o que isso quer dizer. Ou tocofobia, medo de gravidez. E existe uma que acabaram de inventar, a nomofobia, que é medo de ficar sem o seu smartphone. Eu sei que vocês acabaram de verificar para saber se o seu telefone está aí, porque é assim, não dá para imaginar viver sem ele. Talvez seu medo seja bem mais sério, talvez seja medo do futuro. Você se preocupa muito com o que o futuro trará? Talvez a morte de seus pais, ou um câncer, ou perder o emprego. Talvez seja medo de falar de Jesus aos outros, de ser rejeitado pelos amigos, se você tomou certa decisão ou posicionamento. Todos sentimos medo. E a história de Gideão mostra como enfrentar o medo e vencê-lo. Mas tudo acontece de um modo bem interessante. A história nos apresenta alguém que com certeza não era corajoso. Na verdade, um homem que era um grande covarde. Juízes 6. O povo de Israel havia se afastado de Deus. Então, Deus levantou os midianitas, que é um daqueles grupos de cananeus que ainda habitavam a terra. Os midianitas se levantaram para afligi-los. Os midianitas eram um povo bem ruim. Versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas subiam contra ele. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham como gafanhotos em multidão e entravam na terra para a destruir. Como estudantes no rodízio de pizza. Com só ataque nada sobrava. Versículo 6. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas, então clamavam ao Senhor. E foi assim que Deus respondeu. Versículo 11. Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Se vocês ainda não notaram, o lagar era um péssimo lugar para malhar trigo. O que se faz para malhar trigo é jogar o trigo no ar para que o vento sopre toda a parte leve e inútil chamada joio. Um lagar é um buraco subterrâneo, e é claro que não há vento em buracos. Para conseguir vento, você teria que jogá-lo para o alto no ar. Gideão está fazendo isso, pois está com medo dos midianitas. Ele não quer ser visto e se esconde em um buraco, porque se eles passassem, não poderiam vê-lo. A questão é que Gideão não é um herói desafiador e corajoso. Versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Se essa história estivesse sendo encenada, quando o anjo diz isso a Gideão, a plateia teria gargalhado. Ele está malhando trigo escondido em um buraco. Fala sério. Será que Deus está zombando dele? Na verdade, não. E essa pode ser a lição de hoje. Deus não está se referindo a quem Gideão é. Ele está se referindo a como Deus vai transformá-lo. Veja só, Deus não chama os valentes, Ele torna valentes a quem chama. Gideão não é um homem valoroso agora, mas Deus vai torná-lo um homem de valor. Essas são as boas notícias do Evangelho. Quando Deus nos chama, Ele não nos vê, nem nos define pela condição em que estamos. Ele nos vê e nos chama de acordo com o que Ele nos predestinou a fazer em Cristo. Essas são ótimas notícias. Deus olha para a nossa miséria e nos declara justos e puros, corajosos, santos, vencedores. Talvez você não seja assim agora, mas Deus transformará você por meio de Cristo. Deus então revela seu plano a Gideão de libertar Israel, mas observe como Gideão responde, versículo 15. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Ou seja, Deus, quem sou eu? Sou insignificante, com uma origem insignificante. Caso tu não tenhas visto, estou me escondendo num buraco, caramba. Verso 16. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo. Essa é a resposta curta de Deus para o medo em qualquer lugar da Bíblia. Ferirá os midianitas, ele diz, como se fossem um homem só. Em outras palavras, você os vencerá como se eles fossem meninos magricelas. Versículo 25. Deus diz a Gideão para derrubar o altar a Baal que fica na praça da cidade. Gideão toma 10 de seus servos, versículo 27, e faz o que o Senhor mandou. Mas como ele estava com muito medo de sua família e dos homens da cidade, ele fez tudo à noite, não de dia. Ele foi à noite, de fininho, quando ninguém podia vê-lo. Ele ainda não era um homem de valor. Interessante Deus não repreender Gideão por sua covardia, porque a obediência é sempre mais importante para Deus do que a bravata. Isso acontecerá muitas vezes na vida de Gideão nas próximas sessões. De volta à história, na manhã seguinte, todos dizem: Ei, o que aconteceu com o nosso Deus e o ídolo? E alguém diz: Foi Gideão que fez isso. E um grupo diz: Vamos lá matar Gideão. Versículo 31. Porém, Joás, que é pai de Gideão,
disse a todos os que se puseram contra ele: sabe o que mais, se Baal é mesmo Deus, que Baal lute por si mesmo. Versículo 32, naquele dia Gideão passou a ser chamado Jeru-Baal, que significa em hebraico aquele que detona Baal. Repare na piada. Um cara pequeno, covarde, que se escondia num buraco no começo da história, agora ganha um apelido de detonador de ídolos. Depois disso, versículo 33, os midianitas planejaram um ataque pesado a Israel, a tal ponto que o anjo de Deus aparece a Gideão de novo e diz a Gideão para montar uma resistência de alto impacto. Gideão diz: mas Deus, os midianitas são poderosos, como posso ter certeza de que tu lutarás comigo? E antes de Deus responder, Gideão tem sua própria ideia. Senhor, vou dar uma ideia. Para provar que estás comigo, colocarei uma porção de pele de ovelha no sereno. Se estiveres comigo, então pela manhã, que a lã esteja molhada e que o chão em volta esteja seco. Versículo 38. Ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Mas Gideão disse: só um minuto, Senhor, isso foi fácil. O que quis dizer foi: deixa a lã ficar seca e que o chão ao redor esteja molhado. Isso será mais convincente. Com muita paciência, versículo 40, Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então, o que podemos aprender sobre coragem e chamado nesta história? Número 1. Deus não chama os corajosos, Deus dá coragem aos escolhidos. Romanos 4,17 explica que fé é crer que o que Deus diz acontecerá, mesmo quando não parece que vai acontecer. Abraão mostrou fé quando Deus disse a ele, quando já era um octogenário, que ele seria pai de muitas nações. Moisés mostrou fé quando Deus disse a ele que era um exilado com problemas de dicção, mas seria um líder cujas palavras moveriam nações. Gideão, um covarde escondido num buraco, mostra fé quando Deus diz que ele seria um grande homem de valor. Deus faz isso com você também. Ele fala conosco, mesmo estando enganados em nosso pecado, com vários problemas. E Ele nos chama de santos e vencedores do mundo em Cristo, pois é isso que Ele fará de mim e de você. A questão é que você e eu vamos acreditar nele? Deus não chama os corajosos, Ele dá coragem aos escolhidos. Deus não chama os capazes, Ele capacita seus escolhidos. Se espera que Deus dê a você tudo o que precisa antes de obedecer, você nunca vai começar. Dê o primeiro passo de obediência e deixe Deus capacitá-lo. Acho que Deus já chamou alguns de vocês para fazer alguma coisa, falar com alguém, fazer uma viagem missionária, fazer um sacrifício. E talvez você esteja dizendo: Deus, se tu me dissesses como isso vai funcionar, então talvez eu faça. E Deus responde: dê o primeiro passo de fé e eu o farei andar na água. Número 2. Coragem não é falta de medo. Coragem é seguir a Deus mesmo sentindo medo. A resposta curta de Deus para o medo e o sentimento de inferioridade é: estarei contigo. Pergunte a si mesmo: como sua visão de vida mudaria se você acreditasse nisso de verdade? Porque foi isso que Deus disse a você também. Hebreus 13:5. Nunca te deixarei nem o abandonarei. Seja em um novo emprego, em um novo relacionamento, ou se tem medo, mas ouve Deus dizer: não temas, eu estou contigo. Como isso mudaria a sua perspectiva? Talvez você sinta medo por estar sozinho, mas ouça Deus dizer: estou contigo. Como isso mudaria você? Talvez você tenha medo do futuro, esteja com problemas no casamento ou em sua casa, talvez esteja criando coragem para falar de Jesus para alguém, e você ouve Deus dizer: não temas, estou contigo. Como isso mudaria a sua perspectiva? O antídoto para o medo não é a coragem. O antídoto para o medo é a confiança e a disposição para dar o primeiro passo de obediência. Onde está a verdade, o medo se encolhe. Mas isso nos leva a uma pergunta: como sabemos se Deus está conosco? Como ter essa certeza? Foi a dúvida de Gideão, certo? Como saber se tu estás comigo? Número 3. A cruz é a nossa lã. Gideão pediu uma prova de que Deus estava com ele ao deixar a lã molhada e que o chão estivesse seco. Essa ideia de deixar a lã do lado de fora para obter a direção de Deus tem sido a mais mal usada do que qualquer outra passagem na Bíblia. Pedimos a Deus confirmações aleatórias para provar que Ele quer que façamos algo. Admito que já fiz também. Na faculdade, lembro de dizer: Deus, se eu devo chamar essa moça para sair, peço que o convite seja aceito. E partia para o ataque, para ver se dava certo. Não é esse o princípio exposto aqui? Não digo que seja sempre errado pedir confirmação de nossas decisões, mas esse não é o objetivo da lã na história de Gideão. O que Gideão está perguntando é: Deus, como sei que tu estás mesmo do meu lado? Como saberei se estás mesmo comigo? E para isso temos aqui algo muito melhor do que a lã. Temos a cruz de Jesus Cristo. A cruz mostra que Deus é por nós e prova que Deus nunca nos deixará. E isso é o que nos dá coragem.
O perfeito amor, diz o apóstolo João, afasta o medo. Tendo o amor e o controle perfeitos de Deus, de que eu deveria ter medo? Moisés declarou em Números 23, porque Deus está conosco, não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. No Salmo 56, versículo 11, Davi diz, em Deus ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Paulo diz em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você e eu temos algo muito melhor do que Gideão tinha. Ele tinha uma lã molhada. Nós temos a cruz de Cristo e um túmulo vazio para provar que Deus está ao nosso lado e nunca nos deixará. Aqui está minha pergunta. Você tem vivido a coragem que vem de saber que Deus está ao seu lado? Só se consegue isso rendendo-se totalmente aos propósitos de Deus e dando o primeiro passo. No próximo vídeo, veremos as coisas incríveis que aconteceram com Gideão quando ele fez isso e o que acontecerá com você quando você tomar a decisão.